Olá, hoje nós vamos para o capítulo 65 do livro do profeta Isaías, isto é, o penúltimo capítulo, e assim nós vamos daqui a pouco encerrar o livro do profeta Isaías. Lembra você que nós estamos vivendo o terceiro Isaías, ou seja, a terceira parte do livro do profeta Isaías, que compreende o período pós-exílio. Lembrando a você que do capítulo 1 ao 39, nós tínhamos o primeiro Isaías, que era o período de atividade do profeta. Do capítulo 40 ao 55, nós temos o segundo Isaías, que é o período do exílio. E aí nós temos o terceiro Isaías, terceira parte do capítulo do livro do profeta Isaías, que vai do capítulo 56 ao 66. Período pré-exílio, período de atividades do profeta, primeiro Isaías, período do exílio, segundo Isaías, e período pós-exílio, terceiro Isaías. Lembrando a você que o segundo Isaías e o terceiro Isaías, claro, não foram escritos pelo profeta Isaías, uma vez que já havia passado muito tempo, Isaías já tinha morrido, claro, mas a escola de Isaías, os discípulos de Isaías continuam com o profetismo que veio de Isaías. Então lembra o seguinte a você, esse capítulo 65, ele vai tratar para a gente da alegria dos servos de Deus e ao mesmo tempo do sofrimento dos ímpios. Então, é sempre esse paralelo entre a alegria daqueles que escutaram a palavra de Deus, que cumpriram a palavra de Deus, que se mantiveram fiéis, e o sofrimento daqueles que se afastaram de Deus, o sofrimento daqueles que se debandaram para o lado da idolatria. Então, você vai perceber aqui muito e repetidamente um ataque às práticas idolátricas que, de uma certa forma, voltaram para Judá e principalmente para Jerusalém. Ora, você vê, o povo todo é levado ao exílio, principalmente a elite de Jerusalém, os principais de Jerusalém é levado para o exílio. Fica lá um povo que facilmente é muito bombardeado pela idolatria. O templo está destruído, não há lugar de culto. É claro que esse povo, eles facilmente se debandam para a idolatria. É justamente nesse contexto que o capítulo 65 vai falar para a gente. A alegria de quem se manteve fiel, a tristeza, o sofrimento daquele que abandonou a Deus. Vamos lá? Então vamos lá, gente, dá um like no vídeo, aqui, esse like, então um joinha aqui, dá um like. Agora, quando você está assistindo, dá um like, isso me ajuda muito a divulgar o vídeo. Segunda coisa, eu quero que você nesse momento, compartilhe esse vídeo e que você também chame mais pessoas para a gente fazer essa caminhada. Você que está me assistindo pela primeira vez, comece a ler a Bíblia junto comigo desde o Gênesis, isso mesmo. Vá lá no Gênesis, lá no Gênesis e começa vindo comigo. Como você vai achar os livros? Entra aí na playlist, está escrito aqui, ó, playlist, e procura ali desde o livro do Gênesis para a gente ler. Vamos lá? Capítulo 65. Depois eu vou te dar uma chave de leitura, porque esse capítulo ele se divide em duas partes muito interessantes. Capítulo 65. Mantive-me à disposição das pessoas que não me consultavam. Ofereci-me àqueles que não me procuravam. Eis-me aqui, dizia eu, a um povo que não invoca meu nome. Estendia constantemente as mãos a uma nação indócil e rebelde, que seguia o mau caminho de acordo com as suas inclinações. Há pessoas que não cessam de provocar-me diretamente, que sacrificam nos jardins e queimam perfumes em cima de tijolos, que se instalam nos túmulos e passam a noite em antros, que comem carne de porco e guarnecem seus pratos de alimentos imundos. Mantém-te à distância, dizem eles, não me toques, porque eu te santificaria. Tudo isso me enche as narinas da fumaça de um fogo que queima sempre. Pois bem, eis a decisão que tomei, não me calarei enquanto não os fizer espiar suas iniquidades e as de seus pais, que queimavam o incenso nas montanhas e me ultrajavam nas colinas.
Vou calcular o salário deles e lançá-los em seu próprio seio. Eis o que diz o Senhor, quando se encontra sumo num cacho de uva, disse, não o destruam, há aí uma bênção. Assim, por amor a meus servos, em lugar de destruir tudo, tirarei de Jacó uma raça e de Judá um herdeiro de minhas montanhas. Meus eleitos as possuirão e meus servos aí viverão. Saron servirá de pastagem ao rebanho miúdo, e no vale do Acor os bois se espojarão para o povo que me tiver procurado. Quanto a vós, desertores do Senhor, que haveis esquecido meu monte santo, que preparais a mesa para Gade e encheis a taça de vinho aromatizada para Meni, a espada eu vos destino, todos vós vos curvareis para serdes degolados, porque quando eu chamava, não respondis, quando falava, vós faziais de surdos, praticáveis o que eu acho ruim e escolhis o que me desagrada. Portanto, eis o que diz o Senhor Deus, meus servos comerão e vós tereis fome, meus servos beberão e vós tereis sedes, meus servos se rejubilarão e vós ficareis envergonhados, meus servos cantarão na alegria de seu coração e vós vos lamentareis com o coração angustiado, rugireis com a alma em desespero, vosso nome ficará como um termo de maldição entre os meus eleitos, que o Senhor Deus te faça morrer, enquanto meus servos receberão um novo nome. Aquele que desejar ser abençoado na terra, desejará sê-lo pelo Deus fiel, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus fiel, porque as desgraças de outrora serão esquecidas, já não lhes volverão ao espírito. Começa agora os tempos messiânicos prometidos. Pois eu vou criar novos céus e numa nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar. Pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e a seu povo ao júbilo. Jerusalém me alegrará e meu povo me rejubilará. Doravante, já não se ouvirá aí o ruído de soluços nem de gritos, já não morrerá aí nenhum menino, nem ancião que não haja completado seus dias será ainda jovem o que morrer aos 100 anos. Não atingir 100 anos será uma maldição. Serão construídas casas onde habitarão, serão plantadas vinhas cujos frutos comerão. Não mais se construirá para que o outro se instale, não mais se plantará para que outro se alimente. Os filhos de meu povo durarão tanto quanto as árvores, e meus eleitos gozarão do trabalho de suas mãos. Não trabalharão mais em vão, não darão mais à luz filhos votados a uma morte repentina, porque serão a raça abençoada pelo Senhor, e eles e seus descendentes. Antes mesmo que me chamem, eu lhe responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão, como um boi, se alimentará de palha, e a serpente comerá a terra. Nenhum mal, nem desordem alguma será cometida em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Esse capítulo é muito interessante, o capítulo 65 nos prepara para o final do livro e ele traz aqui justamente aquilo que eu havia dito para você. A alegria daqueles que se mantiveram fiéis e a tristeza, o sofrimento daqueles que foram. O livro começa trazendo para a gente tudo aquilo que aqueles que se foram infiéis, os rebeldes, né? Tudo aquilo que eles fizeram. Foram oferecer sacrifícios para deuses estranhos, Gade, Meni, fizeram, né, os sacrifícios sobre altares que não eram consagrados, dizendo aqui sobre altares de tijolo. Depois fizeram, ou seja, iam fazer cultos nas florestas,
tudo coisa de pagão, tudo coisa de pagão. E aí o texto começa a dizer, ó, para você está destinada a espada, para você está destinado o sofrimento, vocês estão destinados àquilo que é ruim, porque vocês não foram fiéis, porque vocês não escutaram, porque vocês não se mantiveram fiéis. Por outro lado, é apresentado um novo tempo para aqueles que se mantiveram fiéis, aqueles que não esqueceram do Senhor. E dizendo, termina o texto trazendo para a gente algo maravilhoso, ou seja, um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. Há que se lembrar aqui o seguinte, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que o livro do profeta Isaías é um livro messiânico e termina com uma chamada messiânica muito interessante. O novo céu, uma nova terra é apresentado para aqueles que se mantiveram fiéis. Um novo tempo de alegria, onde o Saron, né? O Saron é uma planície fértil, né? O Saron vai alimentar todo o povo, até o Vale do Acor, que não é fértil, ficará fértil, né? Então, aí o exagero aqui dizendo, ó, 100 anos, uma pessoa que morrer com 100 anos vai ser considerada ainda jovem, né? As pessoas comerão bastante, haverá frutos e tal. E o capítulo termina justamente apresentando aquela imagem do tempo do Messias. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O quê? A paz vai reinar. O leão, assim como o boi, vai se alimentar de palha, mas não mais de presas, né? Nenhum mal, nenhuma desordem será cometida. Né? Ou seja, uma promessa feita àqueles que se mantiveram fiéis, mas ao mesmo tempo já é uma promessa dos tempos messiânicos. Quando o Messias reinar, esta paz vai ser completa. Deixa eu falar para você, é importante, eu queria dar trazer para você um esquema que você pudesse ler o livro, até se você puder, depois que eu terminasse a explicação, ler de novo o capítulo, a partir dessas indicações que eu te der, seria bom. Vamos lá. O capítulo 65, ele se divide em duas partes simétricas. Então, vamos lá. Uma é a questão dos rebeldes, do castigo, e dos servos que foram preservados do castigo, e a segunda parte são os servos, né, na alegria, aqueles que receberam tudo. Vamos lá? Então deixa eu te explicar aqui, vamos lá. Nós temos aí duas partes simétricas desse capítulo 65. Primeira parte é o versículo 1 a 12, né, praticamente a metade. Essa primeira parte, de 1 a 12, é dividido em dois pontos. Primeiro, os rebeldes que se expõem ao castigo, ou seja, os rebeldes que vão fazer cultos idolátricos. Isso é falado do versículo 1 ao versículo 7. Depois nós temos, né, nessa primeira parte, os servos que foram preservados e os rebeldes punidos. Né? Ou seja, os servos que não se juntaram à idolatria foram preservados dos castigos e os rebeldes foram punidos. Isso vai do versículo 8 ao versículo 12. Tá. Agora a segunda parte, como eu disse, a segunda parte vai do versículo 13 ao versículo 25, também divididos aqui em dois pontos. Os servos na alegria e os rebeldes na tribulação. Do versículo 13 ao versículo 16b, por aí. Depois, o segundo ponto é os servos cumulados de bens, né? Ou seja, que vai do versículo 16c ao 25, e a gente termina. Servos cumulados de bens significa o Deus que antes deles pedirem alguma coisa, Deus já está dando. Antes de eles chamarem, Deus já está respondendo. Antes de falarem, Deus já está ouvindo, né? E agora, né, esses servos respeitam a Santa Montanha, não praticam mais o mal. Então, é assim apresentado o livro. Leia a partir dessa visão de duas partes simétricas. Primeira parte de 1 a 12, segunda parte de 13 a 25, tá bom? Eu queria trazer alguns, só para lembrar aqui, no começo fala, nessa parte que fala dos rebeldes, daqueles que se mantiveram, que se tornaram infiéis, alguns textos para você entender. Veja aqui, no versículo 3, olha aqui.
há pessoas que não cessam de provocar-me diretamente, Deus falando, que sacrificam nos jardins e queimam perfumes em cima de tijolos. Vamos lá. Sacrificam em jardins. O que é jardins aqui? Os jardins aqui, na verdade, são as matas secretas dos cultos idólatras. Existia um costume entre ali os cananeus e também o pessoal daquela terra, que de ir para o meio do mato, né, em matas secretas, fazer seus rituais. Isso era abominado. E a questão de queimar o incenso em cima de tijolos é porque havia uma proibição de que os altares, né, o altar, fosse feito de pedra lavrada, né, ou seja, de pedra tocada por ferramenta de ferro. Por exemplo, por quê? Porque se você fosse fazer um altar, né, o altar do templo, o altar, e lavrasse a pedra com suas ferramentas, elas podiam ser profanadas, né? Então, dizendo aqui, ó, usando altares profanados, né? No versículo 4, tem uma coisa interessante, também falando dos cultos e dos rituais idólatras, que se instalam nos túmulos e passam a noite em antros, que comem carne de porco e guarnecem seus pratos de alimentos imundos. Vamos lá. Aqueles que passam a noite nos túmulos, o que significa isso? Necromancia, que era proibida pela lei, né? Aqueles povos, né, tinham rituais pagãos que faziam o seguinte: eles passavam a noite nos túmulos com o intuito de se comunicar com os mortos. Então, eles iam dormir nos túmulos para que de noite eles sonhassem com aqueles mortos. E aquilo que eles sonhavam, eles acreditavam que era a comunicação dos mortos para com eles. Isto foi muito proibido, é chamado necromancia e proibido pela lei de Deus, né? Também a questão dos que comem carne de porco é proibidíssima, e também aqueles que guarnecem seus pratos com alimentos imundos, ou seja, havia no Levítico, né, uma lista de alimentos impuros que não deveria ser comido. Então aqui está dizendo de todas essas pessoas que cometiam todo tipo de mal, aqui só para você entender. O versículo 5 traz para a gente, para que você entenda melhor, ó. É como se os idólatras estivessem falando assim, ó, mantente a distância, dizem eles, não me toques, porque tu te santificaria. Na verdade, isso porque as pessoas que faziam seus rituais idolátricos aos deuses, eles diziam que eles eram intocáveis. E eles acreditavam que o fato deles serem consagrados a esses deuses, se eles tocassem em alguém, podia passar essa consagração para a pessoa, né? Então vamos supor, era consagrado ao deus Baal, ao deus Gad e tal. Se eles encostassem alguma pessoa, eles passavam essa consagração eles passavam essa santidade para a pessoa. Então eles falavam, não me toque, porque eu vou passar minha santidade para você. Isso era normal, o ritual deles. No versículo 10, aqui já fala o que Deus faria para aqueles que são bons, né? Ou seja, o que Deus vai fazer para aqueles que são bons, né? Olha, ó, Saron, versículo 10, Saron servirá de pastagem ao rebanho miúdo, e no vale do Acor os bois se espojarão para o povo que me tiver procurado. Saron é aquela planície maravilhosa, né, que fica no norte, mas no litoral ali do Mediterrâneo, né, e é uma planície muito fértil junto ao Carmelo, e é uma planície muito fértil. E Acor está a leste. Acor está onde? Está entre Jerusalém e Jericó. É o vale da infelicidade, Ali dizendo, até ali vai ser o lugar de muitos bois, de muitas pastagens, onde você vai poder aproveitar de tudo que é bom. Aqueles que foram bons, aqueles que se mantiveram fiéis. Versículo 11 fala desses dois deuses aqui. Quanto a vós, desertores do Senhor, aqueles que não foram fiéis, que haveis esquecido o meu monte santo, que preparais a mesa para Gade e encheis a taça de vinho aromatizado para Meni. Gade e Meni. Quem que é Gade e Meni? Gade é um deus da sorte, ele era cultuado em Canaã,
Então, é um Deus, um falso Deus. E Meni é chamado destino, o Deus do destino, que também era uma divindade cananeia, né, dos cananeus, também um falso Deus. E aí, gente, nós terminamos o texto maravilhoso, com o tempo do Messias. O tempo do Messias que já havia sido anunciado lá em Isaías capítulo 11, versículo 9. O tempo do Messias é esse. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão como um boi se alimentará de palha e a serpente comerá a terra. Nem o mal, nem desordem alguma será cometida em todo o meu monte santo, diz o Senhor. O tempo do Messias apresentado aqui se concretizará com o único e verdadeiro Messias que virá. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.